A preservação e a conservação dos bens culturais da Igreja no Brasil ganha um novo capítulo na sua disposição histórica, que é a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e o IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para nos explicar sobre esse acordo, a gente recebe de modo remoto o padre Luciano da Silva Roberto, assessor do setor Cultura e setor Bens Culturais da Comissão Episcopal Pastoral para Cultura e Educação da CNBB. Boa tarde, padre Luciano, seja bem-vindo. Boa tarde, padre Wellington, boa tarde a todos que nos assistem também nesta tarde. É uma alegria estar com todos vocês nesta tarde de hoje. Boa tarde, padre, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, a gente começa perguntando sobre a função da comissão que o senhor assessora, padre, que é a Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB. O senhor é assessor de dois setores em específico, setor Cultura e setor Bens Culturais. Explica para nós como é que é desenvolvido o trabalho nesses dois setores. Pois bem, então a nossa comissão é formada pelos 5 setores, entre eles estes 2 setores que agora foram destacados. E temos nestes 2 setores os 2 bispos também referenciais. O setor Cultura, Dom Vicente Ferreira, que é o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. E o setor Bens Culturais, o bispo referencial Dom Gregório Paixão, que é o bispo da Diocese de Petrópolis, no estado do Rio. E o setor Cultura, estou como assessor, e o setor Bens Culturais, eu e o padre Danilo Pinto. Bom, o trabalho destes 2 setores é justamente todo o trabalho da Igreja no campo da cultura e dos bens culturais, seja através da assessoria com os trabalhos ligados à preservação, à orientação sobre o patrimônio cultural e também diversas iniciativas de fomento a este patrimônio cultural. E nós temos um rico patrimônio cultural, seja ele material ou imaterial, uma vez que a Igreja, na sua história evangelizadora, ela se serviu sempre da cultura dos povos para fazer chegar aos corações de cada homem, cada mulher, a mensagem da salvação. Então, esses 2 setores trabalham com as atividades, os projetos ligados à cultura e aos bens culturais na assessoria dos 18 regionais que compõem a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O padre Luciano, explica para a gente agora o que vem a ser o acordo de cooperação técnica, como que vai acontecer, o que vem a ser esse acordo? Pois bem, então é importante, antes de dizermos propriamente do acordo, que a Igreja, nestes mais de 500 anos em território brasileiro, ela foi constituindo, através da evangelização, um rico patrimônio, seja ele material ou imaterial. E este patrimônio, que é para nós, primeiramente, religioso, pela sua importância histórica, pela sua importância artística, etc., ele é considerado também como patrimônio cultural, o que chamamos de bens culturais da Igreja. Então, este acordo que será assinado no próximo dia 16, com a autarquia do governo federal, que é o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, tem justamente o objetivo de realizar ações conjuntas para a valorização do patrimônio cultural material de natureza católica. Então, será justamente um acordo em vista dos bens culturais materiais, então, com diversas iniciativas que compõem um plano de trabalho. Então, este acordo será assinado e essas 2 instituições se comprometerão também a realizar atividades de cooperação técnica para cumprir este objetivo conjunto, que é de valorização e preservação do patrimônio cultural material. Agora, interessante, porque quando a gente fala de um acordo de cooperação técnica, é preciso que as pessoas entendam que existiram tratativas, existiu um momento de elaboração, que também é histórico. Como é que se deram as tratativas para a elaboração desse acordo de cooperação técnica entre a CNBB e o IPHAN? Então, vale ressaltar também a importância do trabalho que já havia sido iniciado pelo setor Cultura e o setor Espaço Litúrgico da CNBB, que através
de tratativas em vista dessa preservação do patrimônio cultural, já havia iniciado um diálogo com o IPHAN. Por diversos motivos, esse diálogo, ele, digamos, foi interrompido por mudanças de coordenações, de diretorias, de cada uma das instituições. E agora retomamos as tratativas para que pudéssemos chegar até este acordo. Então, primeiramente, foi composto um grupo de trabalho formado por membros do IPHAN e da CNBB. A partir deste grupo de trabalho que foi formado, percebemos também e detectamos as necessidades para que pudéssemos ter, então, um acordo de cooperação técnica. As presidências das duas instituições foram notificadas sobre as tratativas que até então estavam acontecendo. A partir disso, detectamos as necessidades a partir do objetivo de cada uma das instituições e elaboramos uma minuta para apreciação das duas presidências e também o departamento jurídico das duas presidências. Com isso, foi elaborado então um texto para o acordo ser agora celebrado pelas duas instituições. Então, é importante no presente momento do setor cultura, o setor bens culturais e o setor espaço litúrgico da CNBB e o departamento de patrimônio cultural material do IPHAN. E a partir disso, então, agora temos para o próximo dia 16 a data e o horário marcado para que esse acordo possa ser assinado. É importante entendermos também que, do ponto de vista da justificativa jurídica, isso já é previsto no primeiro acordo que foi assinado em 2008 pela Santa Sé e a República Federativa Brasileira, que prevê no artigo 6º e 7º esta cooperação técnica para salvaguardar o patrimônio cultural de natureza de matriz católica. E, da mesma maneira, a própria instituição IPHAN, quando foi criada em 1937, prevê já o diálogo também com as autoridades eclesiásticas para que o seu objetivo enquanto Instituto de Preservação do Patrimônio Histórico Artístico pudesse também ser realizado todos os trabalhos em comunhão e também em diálogo com as autoridades eclesiásticas. O Padre Luciano, o senhor já começou a falar um pouquinho sobre os objetivos desse acordo. O senhor poderia falar mais um pouco para a gente sobre esses objetivos entre o acordo feito da CNBB com o IPHAN? Isso. Então, o primeiro objetivo é aquele objetivo geral que aqui já foi apresentado, da realização de ações conjuntas para a preservação e valorização do patrimônio cultural, que se desdobra em 7 outros objetivos. Estes 7 outros objetivos compõem o plano de trabalho que, a partir do próximo dia 16, iremos iniciar também as diversas ações. E aí nós temos, então, como esses 7 objetivos, o primeiro deles, a identificação do patrimônio cultural. Então, de fato, a partir do inventário que já existe do IPHAN e também a identificação do patrimônio cultural, é uma espécie de mapa de referência cultural da Igreja Católica no Brasil. Depois, segundo ponto, a produção de uma espécie de diagnóstico sobre este patrimônio, ou seja, como está o estado deste patrimônio. E, a partir disso, o estabelecimento de diretrizes para intervenção no patrimônio de acordo com o diagnóstico, com o seu estado de conservação. Como quarto ponto, nós temos, então, o fomento à conservação deste patrimônio, uma vez que em algum dos patrimônios será necessário algum tipo de intervenção, ou até mesmo proteção, promoção, etc., então é necessário também um fomento de projetos ligados a este patrimônio. Como quinto ponto, nós temos então a produção do material instrucional para que aconteça também a conservação deste patrimônio identificado. Como sexto ponto, a capacitação do quadro da CNBB ou dos seus colaboradores, uma vez que estes 2 setores, na verdade os 3 setores, temos colaboradores espalhados em todo o Brasil através dos regionais. E o 7º ponto, que compõe também as iniciativas conjuntas no plano de trabalho, é a promoção deste patrimônio a partir daquilo que também são suas potencialidades, sobretudo ligada à parte da gestão do patrimônio cultural. Agora, Padre Luciano, nós sabemos que nós vivemos num país laico, mas a nossa população ela é eminentemente religiosa e traz dentro desse patrimônio, na sua forma geral, as expressões religiosas de um povo.
Eu pergunto para o senhor, quais são as perspectivas que o senhor, como assessor da comissão, tem diante dessa assinatura? É um passo importante que se dá para parcerias que acontecerão efetivamente, ou isso pode burocratizar, por exemplo, a questão da reforma e do cuidado com o patrimônio, seja ele material ou imaterial? Sim. É importante ressaltar que este acordo ele é fundamental, inédito e histórico enquanto Brasil República. Porque desde a separação da Igreja com o Estado brasileiro no final do século XIX, esta será a primeira atividade assim, de um acordo como este com a autarquia federal. Tivemos, sim, iniciativas que foram sendo realizadas, mas que não culminaram num acordo como esse. Esse será o acordo, então, que a partir dessa separação da Igreja com o Estado brasileiro, irá também auxiliar tanto a Igreja com as suas atividades, quanto o próprio Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional para as suas atividades fins. Então, o que nós temos aqui? Um primeiro acordo que terá também perspectivas para que outros acordos aconteçam em realidades locais. E aí é necessário replicar essa iniciativa deste acordo com os regionais e, por sua vez, com os organismos estaduais e municipais que são responsáveis pelo patrimônio histórico, artístico, né, que compõe cada uma desses organismos públicos, né, do poder público, ou também da própria CNBB, das igrejas particulares, em cada uma das realidades. Então, podemos dizer que este acordo ele vai contribuir para que também outras iniciativas, né, possam acontecer em nível local, de acordo com o contexto local também de cada igreja particular, de cada paróquia e de cada regional também que compõe a CNBB. Então, ou seja, não seria burocratizar, mas sim dar condições para que, de fato, possamos valer daquilo que já está previsto, tanto na criação do IPHAN, quanto no acordo entre Brasil e Santa Sé, e quanto aquilo que reconhece a Constituição Federal de 1988, que prevê também a importância deste patrimônio, que ele deve ser cuidado, porque ele compõe a identidade nacional do nosso país. Eu acho importante isso, Caísa e Padre Luciano, porque nós temos essa realidade ampla enquanto país e parece que esse passo do acordo, então, vai se tornar esse guarda-chuva de exemplo para as relações entre dioceses, municípios e estados, para também ali comporem esse dar as mãos para a proteção do patrimônio. E aqui eu pergunto, o patrimônio, ele é somente o patrimônio físico, o patrimônio material, enquanto as igrejas, casarões, aquelas estruturas, tanto ligadas a museus ou também a lugares de culto ou realidades afins, ou também contemplará, por exemplo, o patrimônio imaterial, como as nossas festas identitárias. Nós tivemos há pouco o reconhecimento, por exemplo, de patrimônio imaterial da festa do Divino Espírito Santo em Pirinópolis, a Romaria dos Carros de Boi da festa do Divino Pai Eterno em Trindade, que foram reconhecidos como patrimônio imaterial brasileiro pelo IPHAN. Esse acordo também contemplará o cuidado com esse patrimônio imaterial? Então, em se tratando de um acordo como esse, é necessário que, tecnicamente, a gente faça uma divisão pedagógica, né, do que é o patrimônio material e o imaterial, mesmo porque cada um deles tem os seus devidos cuidados do ponto de vista técnico. Mas, do ponto de vista da importância desse patrimônio, não se separa. Uma vez que, por exemplo, se você tem a conservação de uma imagem, de um andor ou de um espaço celebrativo que é material, ele está em vista também do imaterial, porque ali numa igreja, que é um lugar material, faz-se também ou celebra-se o imaterial, que são as tradições, né? Da mesma maneira, uma imagem, uma escultura, que ela é material, ela faz parte de uma tradição que é imaterial. Uma procissão, se imaginarmos também, além dos que aqui foram citados pelo Padre Wellington, mas o Círio de Nazaré, que é, digamos assim, uma grande festividade, né?
no nosso país e na humanidade, uma das maiores manifestações religiosas também. Então, nós temos o material, que é a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, mas você tem o imaterial, que é toda aquela tradição das procissões. E assim podemos também comparar em todas as localidades onde você tem diversas tradições que são patrimônios imateriais, mas que se serve de um patrimônio material para fazer acontecer aquela celebração, como aqui também foi citado, a própria festa, né, do Divino, ou até mesmo outras festas que você tem ali patrimônio material com imaterial entrelaçado que não se separam. Mas o acordo, ele tem, do ponto de vista técnico, um objetivo de conservação e valorização do patrimônio material nessa primeira etapa. Mas já estamos querendo avançar, digamos no sentido assim, porque percebemos essa importância, mas isso vai demandar também outras tratativas para que o acordo futuramente ele possa contemplar também o imaterial. Ô padre, o senhor já deu início falando para a gente, mas esse acordo, essa assinatura, vai acontecer que dia? Então, no próximo dia 16, quarta-feira, a partir das 14h30, será feito aqui na sede da CNBB, em Brasília, e será transmitido através do canal oficial da CNBB, bem como também o canal da Comissão de Cultura e Educação. E algumas TVs de inspiração católica, certamente, irão fazer também matérias ligadas a este acordo que aqui acontecerá no próximo dia 16, às 14h30. Nós acreditamos sim, nós estaremos juntos, padre, e eu acho que é interesse de todos nós observarmos essa realidade, até porque alguém conhece parte desse patrimônio e sabe da necessidade dessa assumência, desse cuidado entre igreja e Estado em bens, como o senhor bem disse, que representam o fato identitário da nossa população. Agora eu pergunto por que a celebração desse acordo representa um marco na história da preservação de bens culturais de matriz religiosa católica. Por quê, padre? Porque nós temos outros patrimônios também religiosos de outras religiões, né? Esse acordo ele vai servir também como um modelo para uma nova relação de cuidado de bens culturais entre o Estado e outras denominações? Olha, certamente nós precisamos compreender que quando falamos de identidade cultural brasileira, entra aqui também a presença de outras religiões na história do nosso país, que também, por sua vez, né, se serviram da cultura para as suas celebrações, para os seus ritos e etc. Como Igreja Católica, a Igreja ela vem desempenhando também esse diálogo com a autarquia federal. E isso também pode ser feito por diversas outras instituições religiosas que não de confissão católica, né? Digamos, isso vai caber também a cada uma dessas religiões ou os representantes realizar também acordos como esse, propostas como essas também, em vista dos seus bens culturais, como também nós estamos realizando. O importante é compreender isso, o porquê que este acordo está sendo assinado, uma vez que já foi reconhecido pela própria Constituição de 88, o Acordo Brasil-Santa Sé e a própria criação do IPHAN, da importância do patrimônio católico, que compõe este conjunto da identidade nacional, a identidade cultural nacional do nosso país. Então, devemos entender a presença da Igreja e a importância histórica da sua ação, do seu apostolado, que durante todo este tempo elaborou, edificou bens que hoje são considerados também bens culturais, uma vez, como aquilo que já disse aqui, a Igreja ela sempre se serviu da cultura para evangelizar. Então, evangelizar os povos através da cultura e evangelizar as culturas também, fazendo com que a presença da Igreja pudesse ali reconhecer também o valor de cada cultura e as chamadas sementes do verbo presente nas culturas dos povos. A Igreja, ela sempre se enculturou para transmitir aquilo que para nós que é mais importante, que é a mensagem do Evangelho. A evangelização assim se deu através da valorização da cultura dos povos. Ô Padre Luciano, então diante de tudo que o senhor já nos explicou em relação a esse acordo, a gente pode dizer que também tem um caráter de unidade. Sim, certamente, e aí é importante ressaltarmos
sobretudo o que o Papa Francisco nos convida através da encíclica Fratelli Tutti, que é perceber a importância dessa fraternidade universal. E o diálogo entre as culturas é uma forma de estabelecermos também meios para que essa fraternidade universal aconteça. Quando olhamos, por exemplo, aquilo que é cultural em outras religiões, existem muitas coisas que nos unem, aquilo que são os valores presentes também em outras religiões, que são valores para nós como cristãos católicos. Então, ou seja, o reconhecimento da cultura, deste aspecto cultural e também as diversas iniciativas em bem desta cultura, nos faz também unidos, porque a cultura ela é produzida, né, pelos seres humanos e aquilo que Deus deu a cada um de nós também, que são os dons, os talentos, que podemos contemplá-los presente numa obra de arte, né, ou numa expressão religiosa, a dança, a pintura, a música, as esculturas que são feitas, ou seja, tudo aquilo que Deus concedeu ao homem e que o homem, através da cultura, comunica também esta beleza presente no mais íntimo do ser de Deus, porque Deus é belo e também nós podemos, assim, através da beleza das formas, das cores, expressar essa beleza infinita de Deus. Agora, Padre Luciano, o senhor está aí na CNBB como assessor desses dois setores importantes. Eu perguntaria para o senhor se o senhor tem ciência de a quantas anda, por exemplo, o cuidado com esse patrimônio físico no nosso país, porque agora está sendo assinado esse acordo. Mas como está esse patrimônio hoje? Qual é o diagnóstico que a CNBB faz desse grande patrimônio, desse grande acervo de bens culturais históricos que o Brasil tem em poder da Igreja? Como é que ele está? Ele está deteriorado, ele está sendo cuidado, ele está sendo zelado a duras penas? Porque nós sabemos que com a celebração do acordo haverá um interesse maior em zelar e cuidar deste patrimônio. Mas hoje, qual é o prognóstico que o senhor faz do nosso patrimônio enquanto Igreja Católica, enquanto bens culturais? Bom, o que eu posso dizer é que nós temos uma grande empreitada pela frente justamente para que aconteça um dos pontos deste acordo, que é a identificação e o diagnóstico de cada um destes patrimônios. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que nós temos já presente em muitas realidades pessoas que têm a consciência da importância deste patrimônio. Desde as comunidades, onde ali nós temos os zeladores das igrejas, os devotos que ali cuidam da sua igreja, da imagem do padroeiro ou da imagem de sua devoção, até iniciativas como organismos estaduais ou municipais e até comissões, sejam elas regionais ou diocesanas, que realizam este trabalho de forma mais técnica. Então, ou seja, nós temos aí um grande caminho a ser percorrido neste diagnóstico, mas nós temos sim já muitas iniciativas, inclusive muitas dioceses que têm investido na criação ou na articulação destes trabalhos. Então nós vamos levar em conta também aquilo que já está sendo realizado nos regionais, bem como nas dioceses, com este trabalho que já antecede este acordo, mesmo porque é importante entendermos que a Igreja ela sempre valorizou todo este seu patrimônio. E aí nós temos diversos documentos. E aqui eu cito, enquanto História do Brasil, desde as iniciativas de São Carlos Borromeu, lá de depois de 1545, pós-Concílio de Trento, até atualmente este acordo que estamos para celebrar. Então, ou seja, já existem iniciativas. O que precisamos agora é potencializar essas iniciativas e, de certa forma, articular melhor os trabalhos do organismo do organismo dentro da CNBB, dessa instituição, com o organismo que é a autarquia do governo federal, própria para o cuidado deste patrimônio. O Padre Luciano, mas diante de toda essa nossa conversa, dá para entender também da questão da importância, né, da missão dos Centros Culturais Católicos na Pastoral da Cultura. É uma missão grandiosa e importante. Isso. Os Centros Culturais Católicos, podemos dizer assim, que inclusive agora, com o trabalho que estamos realizando, estamos elaborando um subsídio para os Centros Culturais Católicos, que no entender do documento de 1993, que é para uma pastoral da cultura,
neste documento estará previsto um dos itens, a importância dos centros culturais católicos, como lugares de difusão da cultura e preservação dessa cultura e dos bens culturais. Há pouco realizamos uma webinar com 2 centros culturais católicos, o Memorial da Arquidiocese de Belo Horizonte, sob a direção da Maria Goretti, e também o Centro Cultural São Francisco de Assis da Arquidiocese da Paraíba, que é dirigido pelo padre Marcondes. Estes 2 centros culturais, como diversos outros, desenvolvem esse trabalho do cuidado também com o patrimônio, seja ele material ou imaterial. Então, ou seja, todo este trabalho do acordo prevê também futuramente para que possamos nos valer dos centros culturais católicos, das comissões de arquitetura e arte sacra e comissões de bens culturais, como colaboradores nesta grande empreitada daquilo que é o objetivo deste acordo. Então, é importante ressaltarmos também o valor dos centros culturais católicos, inclusive investir para que as dioceses possam criar ou potencializar também os centros culturais católicos com suas atividades e seus objetivos também, sobretudo ligado à proteção, à conservação e à valorização do patrimônio cultural ou dos bens culturais da Igreja. Agora, a título de curiosidade, padre, aonde se concentra em nosso país o maior número de bens culturais e materiais na Igreja do Brasil? Seria a pergunta dos imateriais? Dos materiais, né? Como... Os materiais. Sim. Bom, eu não teria agora com precisão esta informação, mas nós temos grande parte, né, nas dioceses do litoral, mesmo porque devido à história da evangelização que iniciou, né, no litoral, e no interior do Brasil, sobretudo, a importância também do patrimônio em Minas Gerais, né? Grande parcela do patrimônio nacional temos também no estado de Minas Gerais. Aí ressaltamos aqui, talvez, já com dados seguros do IPHAN, os 3 estados do Sudeste, Minas, Rio e também do Nordeste, no caso, a Bahia, e São Paulo também, neste caso. O que temos, de fato, de um dado mais preciso é de que 32% do patrimônio tombado pelo IPHAN, ou seja, patrimônio nacional, 32% é de propriedade da Igreja. Então, nós temos uma grande parcela, ou seja, 32% de todo este patrimônio tombado, com reconhecimento nacional, que pertence à Igreja. Ou seja, a Igreja tem uma grande parcela nessa identidade cultural ligada aos bens culturais. Tá certo. Padre, eu quero agradecer a oportunidade da gente conversar sobre esse evento que vai acontecer e pedir para o senhor fazer o convite para quem está em casa, acompanhar esse momento histórico que entra também para a história do nosso país, que é a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a CNBB e o IPHAN. Então, primeiramente, eu gostaria de iniciar agradecendo por essa oportunidade dessa entrevista, por esse espaço que aqui foi aberto pela TV Divino Pai Eterno neste programa, e dizer que devemos continuar acompanhando todas estas divulgações e todo este trabalho que está sendo realizado através, seja das TVs de inspiração católica ou também da nossa página, que é o canal da Cultura e Educação e também da própria CNBB, que irá transmitir o evento que acontecerá no dia 16, quarta-feira, a partir das 14h30, transmitido aqui direto da sede da CNBB em Brasília. Então, aqueles que estão nos assistindo neste programa, gostaria de lhe fazer o convite de participar conosco através, né, da transmissão deste importante evento. E a partir deste evento também, todas as outras iniciativas que certamente teremos oportunidade de divulgar nos meios de comunicação. Tá certo. Muito obrigado ao Padre Luciano, ele que é assessor lá da CNBB para os setores o setor cultura e o setor bens culturais da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB. Padre Luciano da Silva Roberto, forte abraço. Grande abraço, obrigado a todos vocês, que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre mais. Fique com Deus. Amém.